Bem-vindo! Deus realiza milagres do jeito que Ele quer. E como é maravilhoso ver isso. Deus usa de homens e usa de anjos para realizar os seus milagres. Nós vemos Pedro, a sombra de Pedro curava. Deus usava Pedro para curar. Pela palavra de Pedro falando, muitas pessoas foram curadas. Deus usou ele para curar. E nós vemos também o arcanjo Gabriel vindo a Maria e falando que nela se gerará o verbo, pedindo como que uma permissão para Maria para nascer a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Emanuel, Deus conosco. E nós vemos Maria falando: faça em mim segundo a tua palavra, um milagre de Deus. E vemos que ele escolhe uma virgem. Maria era virgem, desposada com José, mas era virgem. Sendo virgem, nasce Jesus. Ele não violou Maria. Ela continuou sendo virgem depois do nascimento de Jesus. Um milagre de Deus. A palavra de Deus hoje nós vamos ler sobre isso. E é muito lindo nós meditarmos sobre essa palavra, que está em São Mateus, capítulo 1, no versículo 18 a 24, que diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós lendo essa passagem, nós vemos um anjo do Senhor, Gabriel, aparecendo para Maria. E sabemos pela palavra, quando ele fala não temas, o ser humano, ele olha para um anjo e vê a magnitude, porque os anjos são poderosos, mas também são bondosos, os anjos bons. Não falo dos anjos maus que caíram do céu, mas os anjos bons, os anjos de Deus, anjos que trabalham para o Senhor. E aqui nós vemos sim o anjo a serviço do Senhor, realizando a vontade do Senhor. É lindo ver a mensagem que o arcanjo traz a Maria, como obediência a Deus. Ele obedece ao Senhor. E quando vemos Maria dando o seu sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, é ver Gabriel obedecendo a Deus e Maria obedecendo a Deus. Dois servos do Senhor, dois servos, o anjo todo-poderoso que serve e Maria que serve ao Senhor, unindo toda essa obediência a Deus. Ali se dá o começo da nossa redenção, de Deus assumindo uma carne para pagar o preço daquilo que nós pecamos contra um ser infinito. Então o nosso pecado é infinito porque nós pecamos contra um ser infinito que é Deus. Somente um Deus infinito podia pagar o preço, a dívida do nosso pecado. E Ele vem e paga. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se faz carne, habita sim, como Maria, o tabernáculo de Jesus, que é Deus, ali se faz carne, escolhendo uma virgem para ele nascer. Nós vemos também aqui José ficou meio assim, nós vemos na palavra, que ele queria, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Então veja bem, se ele entrega Maria, pensando que Maria cometeu um adultério, e entrega para
o sinédrio, Maria ela seria apedrejada por causa de adultério. José, ele não quis fazer isso. Então, o que José faz? Ele vai rejeitá-la secretamente, para que ele não faça este mal, porque se ele obedecesse à lei, ela seria apedrejada, morta, e ele tem compaixão dela, e rejeitando secretamente, em pensamento ele estava assim, porque deveria de estar meio atribulado pelo que estava acontecendo, né? Um Deus, ela sendo grávida do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e claro que ele estava pensando, mas o Senhor, ele faz as coisas perfeitas, e em sonho, Gabriel vem, o arcanjo Gabriel vem em sonho, e fala para José aceitá-la, porque ali é obra do Espírito Santo. Então nós vemos aqui um homem justo, um homem de Deus, um homem que acolhe essa palavra no seu coração, e sendo ele o protetor, porque nós vemos ele protegendo Maria e Jesus, quando Herodes manda matar as criancinhas em Belém. Então ele vai para o Egito, olha como ele é um protetor, ele faz de tudo sim, porque ele tem um coração bom. São José é um homem santo, é um homem de Deus. Não foi à toa, meus irmãos, que Deus escolhe Maria, uma virgem, uma santa, sem pecado, e claro que escolheu José, pai adotivo de Jesus. Por quê? Porque sabia que ele iria cuidar muito bem desta família, um homem que estava na lei do Senhor, cumprindo os preceitos do Senhor, um homem gigante, um homem de Deus. Nós vemos aí então a Sagrada Família. Agora, meus irmãos, como nós estamos vivendo a nossa família, com a nossa família? Como está a sua família? Será que você está fazendo como São José, que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos? Será que estamos sendo como São José, um homem que dedicava a sua vida em oração, em obediência a Deus? Ou estamos querendo viver a nossa vida sem estar na presença do Senhor e realizar o projeto do Senhor na nossa casa, de ser o homem da nossa casa, de defender a nossa família e proteger a nossa família, de levar a nossa família para Deus? E você, mulher, está fazendo como Maria? Faça-se em mim segundo a tua palavra, que a palavra de Deus entre no seu coração e você comece cada dia mais a se santificar. É isto aí que nós temos que fazer. Nós vemos esses homem e mulher, São José e Santa Maria, levando Jesus ao templo, né? Então nós vemos realizando todos os preceitos da época judaico, e é interessante que eles obedecem a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, precisamos entregar a nossa vida a Deus. Se nós queremos entender o projeto de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus na oração e não fazer o mal às pessoas, não, fazer o bem às pessoas por causa de Jesus. Queremos sim, Senhor Jesus, neste dia, ser inteiramente do Senhor. Deus te abençoe.